Fala turma, beleza? Chef Léo. Hoje a gente vai fazer uma introdução de uma receita típica francesa, onde a gente vai utilizar o corte conhecido como bavette, mais tradicionalmente como fraldinha. E para acompanhar esse corte da churrasqueira, iremos fazer um purê super tradicional à moda francesa, que só vai 3 ingredientes: a batata, o leite e muita manteiga. Acompanha aí para ver. Bom pessoal, agora a gente vai para a preparação do molho, tá? O molho basicamente é de cebola. Na França tem umas cebolas chamadas échalote, que são pequenas cebolas mais jovens, não tão gordas e não tão ácidas também, tá? São umas cebolas que geralmente eles utilizam lá para preparação de molhos, para fazer refogados e tudo mais, tá? Aqui a gente está usando a típica cebola que a gente tem branca aqui no Brasil. Então basicamente a gente corta ela ao meio, tira os 2 bulbos dela e faz fatias de 1 dedo mais ou menos, não muito finas também e não muito grossas, tá? Espessura mais ou menos de um dedo e pouquinho, tá? Aqui a gente vai utilizar 3 cebolas, tá? Para uma fraldinha mais ou menos de 1,5 kg, 1,2 kg. Bom pessoal, agora depois de fatiar a nossa cebola, a gente solta ela, tá? Dos bulbos, para que fique mais fácil a gente poder refogar ela na frigideira. Então aqui ó, a gente entra com mais ou menos 1 colher de manteiga, ó, e leva ela para caramelizar. Aqui pessoal, a gente quer que a cebola dê essa caramelizada, murche, porém que ela não queime, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa parte na hora de estiver refogando ela. Não pode salgar agora também para que ela não solte muito dos líquidos, porque isso vai ser importante para a construção do nosso molho, tá? A gente pode colocar também aqui para refogar um pouco de alguma erva seca, um alecrim, um orégano ou até mesmo uma sálvia. Aqui eu vou usar um pouco de alecrim. E lentamente a gente vai refogando essa cebola até que ela vai caramelizando lentamente com essa manteiga. Bom pessoal, para o molho, o toque do chefe que a gente vai fazer, esse diferencial, vai ser utilizar um ingrediente que é muito típico da culinária asiática, tá? Que é o alho negro, ó. É um bulbo de alho normal, porém esse alho ele foi colocado num processo de maturação, né? Onde ele foi submetido a temperaturas durante 1 semana, onde ele foi realizado aquele processo de Maillard, que é a caramelização das proteínas dos alimentos, tá? Desenvolvendo mais sabor, desenvolvendo mais gostos, mais olfato e tudo mais. Isso daqui a gente vai adicionar na nossa cebola enquanto ela estiver refogando, tá? Então, isso daqui é um alimento bem diferencial, pessoal. É um produto bem bacana. Não precisa utilizar muito. Olha só a textura dele, como ele é. Ele tem um cheiro incrível. Lembra já um alho defumado, tá? Ele não tem aquele sabor adocicado e tudo mais. Ele tem um sabor mais acentuado. E aqui a gente vai cortar ele fininho e vai refogar junto com a nossa cebola. Ele parece uma gelatina a textura dele, de tanto que foi desidratado, de tanto que foi assado lentamente. Vamos pra lá. Bom pessoal, aqui tá a nossa cebola já refogada, já levemente caramelizada, junto com alho negro, um pouquinho de ervas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar vinagre de vinho tinto, aqui tem mais ou menos umas 4, 3 colheres, para dar uma deglaciada, ó. Conforme vai deglaciando, a gente vai abrir a nossa garrafa de vinho tinto também. Aqui a gente tem um Merlot, tá? Ó, pessoal, conforme for
reduzindo esse vinagre, incorporando, esse vinagre ele acabou de dar uma limpada no fundo da nossa panela. Depois que fez esse processo, a gente coloca aqui uns 150 ml mais ou menos de vinho tinto e deixa tudo homogêneo. Depois que esse vinho estiver todo misturado junto com um pouco da manteiga que tem aqui dentro, junto com o vinagre, coisa de 2 minutinhos até levantar a fervura, a gente vai acrescentar uma colherada de manteiga e vai homogeneizar tudo isso daí, fazendo um molho bem tradicional de echalote. Bom pessoal, agora a gente vai fazer o nosso famoso purê de batatas do chefe chamado Joël Robuchon, que foi um chefe francês estrelado, onde ele ficou conhecido por fazer os melhores purês de batata que as pessoas já comeram. Somente com 3 ingredientes. Lá na França o pessoal não coloca alho, não coloca louro. São somente 3 ingredientes bem simples, que é leite, a batata, óbvio, e muita manteiga e sal. Então a gente vai começar aqui, ó, por uma batata inglesa normal. A gente vai colocar ela com casca, porque a casca ajuda a proteger o interior da batata. Se eu descasco essa batata, ela vai acabar recebendo muita umidade, dificultando depois na textura do nosso purê. Então, com casca, uma panela já com água quente, a gente vai colocar essa batata até ficar al dente. Depois, em paralelo, a gente esquenta um pouco do leite também. Para umas 100, 200 gramas de batata, mais ou menos, que a gente vai utilizar aqui, a gente vai colocar 50 ml de leite e depois mais 100 gramas de manteiga. Bastante manteiga para a proporção de leite e batata que a gente colocou. Esse chefe, Joël Robuchon, ele falava que um melhor purê era de 1 para manteiga para 1 de batata. Então, 1 kg de manteiga e 1 kg de batata. Bom pessoal, depois de uns 30 minutos cozinhando a batata em fogo bem alto, panela tampada, ó, virou uma massa de batata bem sequinha, já descasquei e já amassei. Agora o que a gente faz? Entra com a manteiga, sempre bom tá com a manteiga gelada, tá pessoal? Isso daí ajuda a dar mais brilhosidade, ajuda a deixar com uma textura melhor o purê. Então aqui é só incorporar essa manteiga nessa massa de batata, incorpora bem, e depois vai adicionando aos poucos o leite. Adiciona um pouco, mistura bem e aí, se caso precisar, adicione mais aí até você colocar o ponto que você prefere. Bom pessoal, agora a gente vai para nossa proteína, para a parte mais importante aqui da nossa receita. Bom, essa daqui é uma fraldinha fresca, tá? Lá do açougue do chefe. Chegou hoje o boizinho, ó. A gente deixa ela no vácuo, porque o vácuo acaba facilitando aí o transporte da carne, manter a qualidade dela, entre outros benefícios que tem. Então, ó, uma fraldinha super fresca. Olha a coloração dela, coisa linda, tá? Essa parte da fraldinha, pessoal, ela é dividida em 2 cortes, tá? É costume, na realidade, fazer a fraldinha inteira, ou no espeto, ou na grelha, ou de outras maneiras, até mesmo assada. Porém, lá na França, o bavette, pessoal, não é essa parte que contém a gordura. A bavette, ela é separada bem aqui, ó. Aonde tem a gordura, é um outro corte. E aonde não tem nada de gordura, é a bavette, tá? Olha só essas fibras dessa carne. Tá? Sensacional. Um outro corte super típico, um outro preparo de corte super típico é a bavette junto com uma pasta de alho finalizada com salsinha, uma coisa bem chique que os restaurantes têm lá na região, lá no país da França. Porém aqui o que a gente vai fazer? A gente vai somente salgar ela com sal de parrilha e pimenta, sempre jogando numa distância como se fosse chuva caindo para que pegue toda a superfície da carne, tá? Quando você joga sal antes de ir para a grelha, o sal ele ajuda a dar uma leve caramelizada, deixando a coloração da carne mais bonita. E depois é sempre bom também finalizar com um pouquinho mais de sal quando sair da grelha, ou flor de sal ou sal de parrilha, tá? Indifere. Então, no primeiro momento a gente coloca bastante sal dos 2 lados. E iremos levar para a grelha. A fraldinha, pessoal, ela é um corte tirado da costela do animal, tá?
Então, sempre quando vem a PA, que é o jeito que chega no açougue pra gente, vem um pedaço de carne de uns 20 quilos, aonde tem costela minga, costela de ripa, fraldinha, diafragma e bife do vazio, tá? Então a fraldinha ela é aquela parte que vem superior ali no canto da costela minga, tá? Corte bem bonito, vamos levar ele pra grelha agora. Bom pessoal, para acompanhar essa receita a gente vai fazer um drink super tradicional da Grécia. Na verdade é um drink tanto da Grécia quanto da França. Porém a bebida que a gente tem aqui é uma que se assemelha a uma bebida de Marseille, né, que é uma região francesa chamada Ricard. Né? É uma bebida à base de anis estrelado, que é aquela especiaria que a gente utiliza para dar gosto em molhos, em caldas e tudo mais. Então é um destilado a partir dessa bebida. O que a gente vai fazer? Numa taça com gelo, pode completar com gelo, tá? Coloca mais ou menos até a metade, na verdade. Não precisa de completar não. Coloca 50 ml em média dessa bebida. E espera mais ou menos uns 3 a 4 minutos até esse gelo começar a derreter. Quando esse gelo começar a derreter, ele vai liberando os óleos essenciais do anis, que é uma especiaria. E vai ficando com um aspecto meio leitoso, tá? É um pouco estranho, porém é uma bebida bem leve, refrescante e bem alcoólica, tá? O Ouzo e o Ricard, que são a mesma bebida, porém de regiões diferentes. Tá? Eles têm muito teor alcoólico, numa faixa de uns 35 a 50% aí de álcool, tá? Na França eles consomem somente assim, ó, tá vendo? Um aspecto de leite, ó. Conforme for derretendo esse gelo, ele vai deixando mais suave a bebida. Porém na Grécia, pessoal, eles utilizam algumas fatias de limão siciliano também, para dar mais um toque diferenciado nesse drink, tá? Eu vou colocar umas 3 fatiazinhas e esperar com que esse gelo derreta, tá? Bom pessoal, fraldinha selada, em média mais ou menos uns 15 minutos no tempo total. A fraldinha, pessoal, é um corte que ela tem as fibras toda para um lado, então é muito fácil a gente fazer o corte nela. Se eu venho fazendo o corte nesse sentido, vai ser o sentido da fibra, então vai ficar muito duro de rompê-la. Então o que eu faço? A fraldinha já foi descansada, tá? Então a gente corta ela em 3 pedaços. E depois o corte dela vai ser contra a fibra. Nesse sentido aqui, ó. Que aí fica super suculenta, olha isso. Super fácil, ela desmancha, pessoal. Ó. Acaba desmanchando. Você tem uma fatia cortada contra as fibras, num ponto, tal ponto na verdade, aí vai de acordo, porém ela tá bem suculenta, olha isso, bastante suculenta. Bom pessoal, finalizamos a receita. Se você gostou dessa receita prática, né, tradicional, com ingredientes bem baratos e bem elegantes, né, segue o nosso canal aí, que a gente vai ter bastante conteúdo legal, bastante coisa bacana. Então, saúde. Vamos tomar nosso ouzo aqui com limão. Bem refrescante, bem leve. E agora a gente vai para nossa fraldinha aqui com molho de echalote e purê de batatas. O ponto dela ficou perfeito, super suculenta. Com bastante molho aqui, ó, uma cebolinha que não pode faltar. Saúde!